Aproveitando até o que o Milano levantou aqui, questão de requerimento e dúvida, isso é importantíssimo falar disso. Filho, olha só. Você está aqui, por exemplo, estudando delegação e avocação de competência, tá? O pessoal do online, principalmente, preste atenção, o pessoal do Rio está assistindo agora. Aí você está em dúvida, essa história de autoridade delegada e autoridade avocante. Até a menina veio começar com isso aqui agora. Essa dúvida, uma coisa de aula, quando você entrar na sua área do aluno, aqui do lado esquerdo vai estar escrito assim, ó, dúvidas. Certo? Aí você vai clicar dúvida, você vai selecionar o teu curso, a disciplina e vem para a caixa do professor. Entretanto, o que eu mais recebo na minha caixa é, meu material não foi liberado. Quando que o curso vai estar disponível? Que horas vai começar a aula? Isso assim, como eu tenho uma relação muito próxima com vocês, vem tudo para mim, mas isso gerou uma demanda que inviabiliza eu manter a do aluno em dia. Então, eu tenho, inclusive, hoje uma resposta padrão, orientando para o aluno para onde que ele tem que ir. Qualquer coisa, gente, que seja fora da aula, embaixo de dúvida está escrito requerimentos. Tá? Você vai clicar em requerimentos, porque isso vai para o operacional do Papa, isso não vem para mim. Quando clica, pensa assim, ó, dúvidas é para o professor, requerimentos é para a equipe do Papa, é para a Elisa, pensa assim. Então qualquer coisa de material, de horário, da aula que postou, se está travando o vídeo, se não está, cara, requerimentos. Dúvidas é dúvida de aula. Se você me mandar um requerimento pela dúvida, eu vou te dar uma resposta padrão te orientando você vir para cá, beleza? Porque senão eu não consigo dar conta de toda a área do aluno, beleza? Combinado? E outra coisa importantíssima, alinhar agora no início. As dúvidas são estritamente das aulas ministradas. Não entenda como má vontade. Somos milhares de alunos. Se eu começar a tirar dúvida para você de ação rescisória, agora na primeira aula do GE, eu não dou aula. E assim, como a gente trabalha com público muito grande, eu já tentei trabalhar dessa forma. Eu sou um cara que tem dificuldade de falar não. A verdade é essa. Mas quando você vai trabalhar com mudança, você começa a aprender a falar não. Porque eu ia respondendo. Chegava ao ponto de eu ter o mesmo aluno num dia, eu já contei, 15 dúvidas. Um aluno só me mandar 15 dúvidas num dia. Então assim, virei coach. Aí não posso. Aí você calcula. Ano passado foram mais de 4.000. Multiplica. Impossível dar conta. Impossível, não dá conta. Então, assim, o cara começa a ir, quero tudo. Não dá. Então, dúvida, assistiu a aula, tá com dúvida? Manda. Assistiu outra aula, tá com dúvida? Manda. Aí o próximo tá na próxima aula, a gente vai ver lá naquela aula. Porque assim, gente, entenda também uma coisa, a área do aluno, ele é um espaço limitado, onde eu escrevo, não falo com você ali. Então ali eu tenho dificuldade para explicar. Aqui eu tenho que explicar na aula. Se eu explicar na aula e você não entender, aí você sabe que eu faço com vocês. Pego o WhatsApp, pego o Facebook, gravo o áudio, sabe que eu faço isso. Se for necessário, eu vou fazer. Mas a gente tem que otimizar a utilização da área do aluno. Gente, esse ano, o que rege o papo esse ano? Cumprimento de prazo. Assim que você ia falar assim, alguém ia falar assim, Emiliano, eu falei, não, acabou, a aula começa. É prazo, a aula começa no horário, termina no horário, responde tudo no horário, prazo, para que vocês tenham tudo. Isso vai ser bom para todo mundo, fica sempre bom assim, beleza? Então vamos lá, vamos continuar esse negócio aqui. A gente ainda tem 3 informações para colocar aqui de poder hierárquico. Cara, eu não queria dar razão para a mulherada não, mas tá frio. Cara, tá frio, gaúcho. É porque assim, eu tô vendo a mulherada assim, ó. E assim, eu já botei aquela pressão no início do casaco, né? Aí aqui tão guerreiros, não tão querendo se render, né? Mas meu focinho tá gelado, velho. Putz, ó, quando toca aqui, tá gelado. Vamos lá. Bom, cabe edição de atos normativos, já falamos sobre isso. Vamos puxar agora desse lado aqui, gente, ó. Em relação ainda ao poder hierárquico. E no poder hierárquico eu tenho também uma distribuição de competências internas. Ora, se é dentro da mesma pessoa jurídica, só pode ser uma distribuição de competências internas. Aí aqui nasce uma perguntinha. Ora, toda distribuição de competência interna gera hierarquia? Ou seja, todas as vezes que eu distribuir uma competência por determinado órgão, significa que aquele órgão estará subordinado? Não, nem sempre. Então vamos botar aqui. Toda gera hierarquia? Você vai marcar aqui? Não.
Um exemplo que a Di Pietro dá aqui é em relação aos órgãos consultivos e o outro, no caso, de competência exclusiva. Só que aqui eu tenho que falar um detalhezinho que eu não coloquei no quadro do ano passado. Vamos lá, para a galera lá de trás, ó. Distribuição de competências internas é uma manifestação do poder hierárquico. Todas as vezes que você fizer uma distribuição de competência interna, vai gerar hierarquia? Não. 2 exemplos. Quando eu criar um órgão consultivo ou quando eu tiver uma competência exclusiva. Eu acho que o exemplo da competência exclusiva é fácil de visualizar. Porque se eu falei que a competência é exclusiva, só aquele órgão se manifesta. Se só aquele órgão se manifesta, ele está subordinado a quem? A ninguém. Esse é fácil. Tá, órgão consultivo, Sobral, é o órgão do parecer, é a procuradoria. Ora, eu posso virar para a procuradoria e falar assim, olha, procuradoria, eu quero a sua opinião, mas a sua opinião tem que ser que sim. Não, aí não é opinião, né? Aí eu já estou dizendo para ele o que ele vai ter que fazer. Então, se eu estou pedindo uma opinião da procuradoria, eu não posso dizer para ela qual a opinião que ela vai me dar. Então, o órgão consultivo, gente, ele não tem hierarquia pela sua própria natureza, e o de competência exclusiva, porque a lei já falou que só aquele cara é que pode falar sobre determinada matéria, ok? Só que aí vem um detalhe. Quer dizer, então, que em relação ao órgão consultivo, não existe nenhuma hierarquia? Essa perguntinha eu não botei para você no passado. Nenhuma. Vamos lá, pensa na procuradoria. Tá lá o pessoal tudo dando parecer, dizendo se pode fazer licitação, se tem que executar obra, se tem que executar. Você não pode dar ordem para ele, ó, aqui, ó. Você não pode dar ordem para ele e falar assim, emita o parecer no sentido tal. Você não pode fazer isso. Então, esse cara, pela sua própria natureza, ele não está sujeito a hierarquia. Mas nenhuma hierarquia. Aí, vamos lá. Eu tenho hierarquia para fins funcionais do dia a dia. Então, para o dia a dia, realmente não tem hierarquia. Mas, peraí, será que um procurador não pode cometer uma falta grave? E se ele cometer uma falta grave, não está sujeito a uma punição? Então, não existe hierarquia para fins funcionais, mas existe hierarquia para fins disciplinares. Anota. Vamos lá. Para fins funcionais, não. Para fins disciplinares, sim. Ó, eu quero que você anote assim, ó. Não existe nenhuma hierarquia. Para fins funcionais, não. Para fins disciplinares, sim. Asterisco aqui, nota de rodapé. Não cabe no meu quadro, mas cabe no seu caderno. Quanto eu vou ditar? Não sei. Quanto a minha liberdade criativa permitir. Põe assim, exemplo, procuradoria. Procuradoria. Aí põe assim, posso dar ordem a um procurador para emitir um parecer? Posso dar ordem a um procurador para emitir um parecer num determinado sentido? Pelo que eu acabei de falar, gente. Sim ou não? Não. Aí o que você vai anotar? Você vai anotar que é a ausência de hierarquia funcional ou disciplinar? A ausência de hierarquia funcional. Não. Ausência de hierarquia funcional. Dois, se um procurador cometer uma falta grave
está sujeito à punição? Se um procurador cometer uma falta grave, está sujeito à punição? Sim ou não, gente? Sim. Presença de hierarquia para fins disciplinares. Presença de hierarquia para fins disciplinares. Tá, aí olha só. Toma cuidado com os aprofundamentos quando a prova não aprofunda. Esquece essa história aqui. Se eu só perguntar assim, ó, toda distribuição de competência interna gera hierarquia, você vai responder que não. Quais são os dois exemplos? Órgãos consultivos e competência exclusiva. Se a prova perguntar, existe hierarquia no órgão consultivo? Regra, não. Não existe nenhum tipo de hierarquia no órgão consultivo, inclusive disciplinar. Errado. Aí você vai entrar nessa discussãozinha aqui, tá claro? Uma coisa é perguntar a regrinha, outra coisa é perguntar a exceção. Beleza? Ok. Bom, aqui, vamos botar outra aqui, é bem basiquinho, mas é bom constar. Põe aqui, ó. Existe hierarquia entre administração direta e administração indireta? Bom, para quem ainda não conhece esse assunto, vou dar um exemplo aqui. Existe hierarquia entre a administração direta da União e o INSS, que é uma autarquia federal? Sim ou não, gente? Não. Não existe hierarquia, existe tutela ou controle finalístico. Ou seja, a União só pode intervir no INSS se ele atuar fora da lei. Se ele atuar dentro da lei, não há interferência. Então vamos lá. Aqui você vai marcar aqui não. Vai dizer que nesse caso existe a chamada tutela ou controle finalístico. Adalto, chama a Emiliano lá para mim, por favor. Existe hierarquia entre a administração direta e indireta? Tem várias questões que devem ser perguntando isso. Você vai falar que não, porque a relação aqui é de tutela ou controle finalístico. Puxa o OBSzinho aqui embaixo, vai, anota. Ou seja, a União apenas interfere no INSS. A União apenas interfere no INSS se este atuar fora dos limites estabelecidos em lei. Gente, ó, agora, ó, solta material. Acabei poder hierárquico. Vamos revisar o quadro inteiro. Primeira coisa que eu gosto de fazer é sempre contar o número de informações. Eu vou te pedir a foto já, tá, Gaúcho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 informações. Tá. Poder hierárquico, estabelecer uma relação de coordenação e subordinação entre órgãos e é dentro da mesma pessoa jurídica. É o poder de dar ordens aos subordinados. Esse poder de dar as ordens devem dar de acordo com a lei e para os subordinados gera o dever de obediência, salvo para ordens manifestamente legais. Poder de revisão dos atos, podendo revogar os atos discricionários ou anular os ilegais. Delegar ou avocar competências, só que não se confunde com transferir, porque transferir em caráter definitivo. Delegar e avocar são sempre em caráter temporário. Você pode delegar o que não for privativo e pode avocar o que não for exclusivo, em caráter excepcional e desde que haja motivação. Quando você delega ou avoca, ocorre deslocamento de competência para fins de ação judicial? Sim. A ação é contra a autoridade delegada ou contra a autoridade avocante.
Posso editar atos normativos com base na hierarquia? Sim, desde que efeitos internos. Distribuição de competências internas. Todas as vezes que eu faço gera hierarquia? Não. 2 exemplos, órgãos consultivos e competência exclusiva. Só quer dizer que o órgão consultivo não está sujeito a nenhum tipo de hierarquia? Aqui toma cuidado. Não, não é isso. Não está sujeito a hierarquia para fins funcionais, mas está sujeito a hierarquia para fins disciplinares. Existe hierarquia entre administração direta e indireta? Não. Existe o quê? Tutela ou controle finalístico. Ou seja, a administração direta, ela só interfere se aquela entidade atuar fora da lei. Beleza? Mais uma. Anota aqui. Existe... Não tira foto não, Gaúcho. Tem mais um. Surgiu mais um aqui. Hierarquia nos poderes legislativo e judiciário. Vamos lá, anota aí. Existe hierarquia nos poderes legislativo e judiciário? Aí você vai ter que fazer aquela divisão entre funções o quê? Típicas e atípicas. Na função típica, existe hierarquia entre Câmara e Senado? Não. Existe hierarquia entre Vara do Trabalho e TRT? Não. Existe hierarquia apenas na função atípica. Então vamos lá. Função típica. Não. Função atípica administrativa. Sim. Função típica, não. Função atípica administrativa, sim. Tem uma OBS da DP, que ela faz também arquivo parcial no Poder Judiciário, do emenda constitucional. Então, a de Pietra cita o caso da súmula vinculante. Vamos citar? Vamos. Olha só o raciocínio que o Bruno trouxe. Não existe hierarquia, é porque poderia vir uma questão de prova nesse sentido, verdade. O que veio até hoje, Bruno? Não existe hierarquia no Poder Judiciário no exercício de sua função típica jurisdicional, certo? Existe hierarquia no Judiciário no exercício da função administrativa, certo? Uma terceira questão seria, não existe hierarquia no Poder Judiciário na sua função jurisdicional. Entretanto, esta regra se encontra relativizada pela presença de súmula vinculante. Anota essa frase. Porque ela fala do efeito vinculante, né? Da ADI, né? Do efeito vinculante da ADI. Anote seu OBS. Só uma coisa, a observação do Bruno é boa, tá na de Pietro, mas nunca vi em prova. Mas pode anotar, de Pietro, põe assim. Não existe hierarquia no judiciário quanto ao exercício de sua função típica. Lembra a senha? Lembra a senha? A senha, lembra? Não existe hierarquia no judiciário no exercício da função típica. Entretanto, esta regra se encontra relativizada pela presença do efeito vinculante nas súmulas vinculantes, pela presença do efeito vinculante nas súmulas vinculantes e 2, decisões em controle concentrado. Vamos explicar. Eu acho que a de Pietro tem razão no que ela está falando. Anota no final, de Pietro. Deixa anotado. Nunca cobrado em prova dessa forma. Essa forma aí nunca caiu, mas é bom você saber. Tá? Olha como é que a de Pietro tem razão no que ela está falando, gente. Ó, já caiu em prova assim, ó. Já caiu em prova assim. Existe uma absoluta separação entre Câmara dos Deputados e Senado Federal.
não havendo qualquer tipo de hierarquia entre as casas legislativas. Certo. Agora, quando você fala no Poder Judiciário, de certa forma você relativiza um pouco isso. Porque quando o STF edita uma súmula vinculante, o juiz de primeira instância pode ou deve cumprir? Deve. E quando o juiz de primeira instância aplica uma súmula vinculante, ele está exercendo função administrativa ou jurisdicional? Jurisdicional. Então essa ausência de hierarquia é absoluta? Não. Ou quando o STF julga uma ADI, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, e fala, é inconstitucional, o juiz de primeira instância pode falar que é constitucional? Não. E o juiz então pode ou deve seguir? Deve. Então está relativizando essa ausência de hierarquia? Sim, concordo com a de Pietro. Deixa anotado aí para fins de conhecimento se um dia isso aí quem prova. Fechou? Beleza? Fala. Eu não sei se eu estou confundindo, mas já aconteceu da FCC... Já aconteceu da FCC, estou só repetindo para o pessoal do online. Relacionar poder hierárquico Relacionar poder hierárquico com a possibilidade de punir... com possibilidade de punir servidor? Quando eu falar agora de poder disciplinar. Aguenta aí, essa pergunta é ótima. Cadê? Fala. Então, a gente pode falar que o princípio da autotutela decorre do poder hierárquico. Então a gente pode falar que o princípio da autotutela decorre do poder hierárquico. Como é teu nome? Carol. A Carol falou o seguinte, o princípio da autotutela decorre do poder hierárquico. Certo ou errado? Porque se ele pode revogar, Por que está errado? Vou repetir a frase. O princípio da autotutela decorre do poder hierárquico. Certo ou errado? Gente, está certo. Por que está errado? Autotutela não é o poder de revisão de atos? E rever atos, né? Revogar os atos acionários e anular os atos ilegais? Cara, então anota a frase. Obrigado, Carol. Ó, tutela não decorre de hierarquia. Você viu isso no quadro, né? Mas autotutela decorre? Sim. Porque a autotutela nada mais é do que revogar e anular. Então bota aí. A autotutela decorre da hierarquia. A autotutela decorre da hierarquia. Certo ou errado? Certo. Por quê? Onde tem autotutela, você bota poder de revisão. Autotutela nada mais é do que poder de revisão. E poder de revisão você vê que é o quê? Revogar ato acionário e anular ato ilegal. E revogar ato acionário e anular ato ilegal está dentro do poder o quê? Hierárquico. Fechou o raciocínio? Tem uma questão também que eu até anotei aqui de lá, passado, que fala que o poder normativo Uma questão que fala que o poder normativo... pressupõe sempre o poder hierárquico, que era uma alternativa. Aí, só vendo a questão. Tem que mostrar a questão para a gente poder botar na sala aqui, tá? Tem que ver a redação exata da questão. Por isso que tem aquela questão, eu acho, na FCC, que o administrado pode revogar. Por isso tem aquela questão na UFC que o administrado pode revogar. Não é o administrado poder convalidar o ato administrativo? É outra coisa. Deixa lá a aula de atos. Aí não é isso, tá? Aí é convalidação. Vem cá. Poder disciplinar agora. Não, para ficar no outro quadro. Para você lembrar de cada um. Digo, põe isso aqui. Poder disciplinar. Oi? Não, eu vou terminar, eu quero juntar esses dois, tá? Quero fazer esse quadro junto com esse. Poder disciplinar, ele está ligado à ideia da faculdade de punir. Beleza. Bom, primeira coisa que tu observa aqui, se eu estou falando que é uma faculdade de punir, é porque o poder disciplinar, ele é vinculado ao discricionário. Discricionário. Então, dessa palavrinha aqui, ó, eu marco, jogo para baixo, de que se trata de um poder discricionário. Então, vamos lá, galera lá de trás. Poder disciplinar. Setinha, faculdade de punir. Marquei faculdade, puxei e disse que é o poder discricionário. Bom, é a faculdade de punir quem? Ora, se tu sair daqui... Gente, aqui em BH é sinal, farol, semáforo, o quê? Sinal, né? Aqui vai carioca, né? Sinal, velho. Semáforo, farol. Farol o quê? Farol de carro. Então você para no sinal, filho. E você avança o sinal vermelho. Se você avança o sinal vermelho, você toma uma multa. Multa é uma punição? Sim. Mas é poder disciplinar? Não. Porque você tem algum vínculo com o poder público? Nenhum. Para ter poder disciplinar, eu posso punir
os agentes públicos. Ora, se eu sou um agente público, gente, eu tenho algum tipo de vínculo com o poder público? Sim. E eu posso punir também os particulares com vínculo com o poder público. Aí vamos lá. Esse vínculo aqui, ele pode ser de alguns tipos. Esse vínculo, ele pode ser institucional, ou ele pode ser, um outro exemplo, contratual. Gente, não apenas, são dois exemplos, tá? O vínculo institucional que eu dou para você como exemplo está lá no livro da Di Pietro, é o aluno de escola pública. Então, o aluno de escola pública. E o vínculo contratual do prestador de quê? Serviços públicos, SP. Particular, prestador de serviços públicos. Tem um contrato com o poder público. Então, perceba, todo agente público tem vínculo. Se tem vínculo, cabe poder disciplinar. Nem todo particular tem vínculo. Se o particular tiver vínculo e sofrer uma punição, aí é com base no poder disciplinar. Tá, aí já deixa anotado aqui. Se for um particular sem vínculo, e esse particular sem vínculo for punido, não é poder disciplinar, é poder de polícia. Já deixa anotado aqui. Poder de polícia. Vamos nessa. Bom, vamos voltar aqui nessa questão da discricionariedade. Poder disciplinar, ele é discricionário. Se ele é discricionário é porque tem liberdade de escolha. É porque eu tenho liberdade quanto a determinação da falta administrativa e eu tenho liberdade quanto à gradação das sanções. E essa gradação das sanções envolve tanto a escolha da sanção como a quantidade da sanção. Vamos lá. É discricionário porque eu tenho liberdade quanto? 1. Determinação da falta administrativa. 2. Gradação das sanções. E essa gradação das sanções se manifesta pela escolha ou pela quantidade. Vou te dar exemplos. Vamos lá. Determinação da falta administrativa. Aí você vai lembrar do quadro que estava aqui, ó. Eu te dei uma falta administrativa que era falta o quê? Grave. E o que é falta grave? Eu sei? Não. Então, determinar o que é falta grave, essa determinação envolve a análise de um CJI. O que é o CJI? Conceito jurídico indeterminado. Eu tenho que determinar isso. Se eu tenho que determinar, eu vou escolher. Se eu vou escolher, é discricionário. Pode deixar aqui como exemplo, a falta grave, tá? Gradação das sanções. Escolha. A lei me fala, ora, eu posso fazer uma interdição ou eu posso aplicar uma multa. Uma coisa ou outra. Ora, se eu posso interditar ou posso aplicar multa, eu tenho liberdade de escolha. Se eu tenho liberdade de escolha, isso é o quê? Discricionário. Quantidade. Eu posso aplicar uma multa de até 100 mil reais. Então a multa pode ser de 1.000? Sim. Pode ser de 49 mil? Sim. Pode ser de 88 mil? Sim. Então eu vou escolher a quantidade. Perceba que o tempo inteiro tem liberdade de escolha. Se o tempo inteiro tem liberdade de escolha, eu vou falar que o poder disciplinar é o quê? Discricionário.
Aí vamos lá. Essa liberdade de escolha aqui, gente, no poder discricionário, vai ser sempre assim? Não. Porque se você, administração, tiver notícia de uma falta administrativa, você pode investigar ou você deve investigar? Deve investigar. Então vamos lá. Não. Pois o dever de investigar as faltas é vinculado. Não, pois o dever de investigar as faltas é vinculado. Até aqui tá tranquilo. Agora eu quero que você faça o seguinte. Aqui em agentes públicos, eu vou deixar só registrado aqui, ó, o caráter imediato e imediato. Isso aqui é novidade. Caráter imediato e imediato. E aí tu vai puxar uma setinha e vai anotar uma frasezinha aí para você julgar certo ou errado para mim. Caráter imediato e imediato. Ó, eu pulei a sabatina daquele quadro ali intencionalmente. Eu quero os dois quadros agora, tá? Pois é. Pode anotar a frase? Anota assim, ó. A punição de agentes públicos... Anota a frase. A punição de agentes públicos decorre imediatamente, imediatamente do poder disciplinar. A punição de agente público decorre imediatamente do poder disciplinar e imediatamente do poder hierárquico. Eu estou associando punição à hierarquia. Isso acabou de cair no TRE São Paulo. E eu falei isso no GE do ano passado. Só que eu estou usando outra expressão agora. Então, a punição de agentes públicos decorre imediatamente do poder disciplinar, imediatamente do poder hierárquico. Certo ou errado? Senti firmeza nenhuma nessa resposta. Certo ou errado? Certo? Certo. Conclusão. Calma, não anota não. Conclusão. O poder hierárquico se manifesta como pressuposto disciplinar? Sim. Mas sempre. Só para os agentes públicos. Não se manifesta como pressuposto para os particulares. Agora anota. Conclusão. O poder hierárquico se manifesta como pressuposto do poder disciplinar? Anota aí. Apenas em relação aos agentes públicos. Apenas em relação aos agentes públicos. Mas não em relação aos particulares. Beleza. Ficou claro aí o caráter imediato e imediato? Show. Bom, agora vamos fazer algumas anotações aqui sobre o poder disciplinar.
Primeira perguntinha aqui, poder disciplinar. Vou botar aqui um asterisco aqui embaixo. É se em relação ao poder disciplinar, eu vou aplicar o princípio da pena específica. Vamos lá. Princípio da pena específica é daquela matéria que não serve para nada, direito penal. Nunca dei aula disso, tá? Não vem com esse papo aí não, que é tudo mentira. Montagem, cara. Montagem, velho. Sei lá de onde inventaram aquele negócio lá, cara. Pô, vídeo de 2012, cara. Até hoje não tiraram aquela porcaria na internet, cara. Gosta de contar tuas derrotas, né? Daqui a pouco aparece um vídeo meu dançando aí na praia, só que falta. Bom, aplica o princípio da pena específica. O que é o princípio da pena específica? Para cada falta, uma sanção. Acabou de falar isso. Você tem gradação de penas aqui? Sim. Então aplica o princípio da pena específica? Não. O que é o princípio da pena específica? Para cada falta, uma sanção. Próximo. CD e AD. CD, contraditório e ampla defesa. Contraditório e ampla defesa são observados, vou até aumentar aqui, sempre na punição disciplinar. Ou seja, para punir, eu tenho que viabilizar a contraditória para defesa. Ou não? Tem alguma hipótese que eu não preciso viabilizar? Sempre, sim ou não? Sim. Não existe punição sumária. Tem que observar a contraditória para defesa. Próxima. Na punição, a motivação. Motivação é expor por que você está praticando aquele ato. Prescindível ou imprescindível, gente? Imprescindível. Na punição, a motivação é imprescindível. Adalto, chama o Emiliano, pede para ele ficar aqui dentro. Para mim, por favor. Próxima. Eu devo paralisar um PAD, processo administrativo disciplinar, em virtude de ação penal pelo mesmo fato. Vamos lá, Sobral está sendo acusado de peculato lá de 5 notebooks da Vara de Cruzeiro. Peculato é crime. Tem uma ação penal contra mim. Mas tem um processo administrativo disciplinar também para eu ter lá, pego os notebooks. Pode processo administrativo disciplinar correr ao mesmo tempo de ação penal, sim ou não? Sim. Pode. Correr ao mesmo tempo? Pode. Outra coisa é se a decisão da ação penal vincula a administração pública. Isso é um papo para outra aula. Agora, pode ter tudo ao mesmo tempo? Pode. O que vai acabar acontecendo é que, em algumas hipóteses, a decisão da ação penal vai vincular a administração. Fala. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu dei a resposta certa, mas troquei aqui. Não! Ah, por isso vocês responderam torto, né? Pô, foi minha. Ali o quê? Motivação imprescindível, sim. Olha só o que a Sofia me falou aqui agora. Sofia falou assim, ó. Sobral, punição, motivação imprescindível. Nem sempre. E se for exoneração de cargo e comissão? Mas exoneração não é punição. Ah, tá. Então anota aí para não esquecer. Beleza? Exoneração não é punição. Vamos lá. Novidadezinhas agora que eu vou acrescentar. Põe aqui, ó, gente.
ajoelhar por vocês. Ao punir, a FCC já perguntou isso aqui 3 vezes. Você deve considerar, ao punir, você deve considerar, 1, a natureza e a gravidade da infração. E os danos que decorrem, a natureza e a gravidade da infração, e os danos que decorrem ao serviço público. Então, critérios a serem observados na hora da punição. Anota aí. Natureza e gravidade da infração. 2. Danos que decorrem ao serviço público. Essa pergunta agora é boa. Judiciário pode controlar mérito administrativo? Tá. Olha a pergunta que eu vou botar aqui agora. Isso é para você, claro. Aquela pergunta para o intervalo. Isso aqui já foi uma questão de prova. Judiciário pode aferir motivação de punição do servidor público? Aí vamos lá, vamos pensar nessa pergunta. O judiciário pode aferir, é controlar. Motivação de punição. Lembra aqui, ó, gente, o poder disciplinar, ele é vinculado ao dicionário. Discricionário. Onde é que essa liberdade se manifesta? Te dei 3 situações. Primeiro, você determinar a falta, ou seja, determinar o conteúdo do conceito jurídico determinado. Depois você determina qual a penalidade vai aplicar e depois você determina a quantidade que você vai aplicar. Então tem um monte de coisa para escolher. Você tem um monte de coisa para escolher, é dicionário. O único aspecto que se manifesta vinculado é que quando você fica sabendo da falta, você tem que o quê? Investigar. Tá, aqui foi. E aí, vamos pensar aqui na falta grave. A falta grave é o nosso conceito jurídico determinado que vai me gerar a punição, concorda comigo? E esse conceito jurídico determinado, ele é preenchido com discricionariedade. Ok. Nesse caso da motivação, o administrador fala assim, ó, considerando que o servidor chegou atrasado 15 vezes num período de 20 dias, reputo falta grave e, por consequência, aplico suspensão. Anota esse exemplo. Gostei do exemplo, ficou bom. Considerando... gente, ó, isso acontece direto, tá? Por exemplo, não tinha esse exemplo na aula, criei agora. Aí vai ter que botar no caderno. Aonde? Onde seu coração couber. Bota aí. Servidor. Não, considerando, perdão. Ó, aí vai riscar o caderno. Ai, Sobral. Considerando que o servidor chegou atrasado em 15 dias, no período de 20 dias, vou botar igual fica na norma, põe assim, ponto e vírgula, reputo falta grave, ponto e vírgula, reputo falta grave e aplico suspensão por 90 dias. Hã? Não, botei só que ele chegou atrasado por 15 dias. Não, que ele chegou atrasado por 15 dias no período de 20. Era esse o exemplo. No período de 20, dos 20 e 15 ele chegou atrasado. Tá? Considerando que o servidor chegou atrasado em suspensão por 90 dias. Considerando que o servidor chegou atrasado, 15 dias no período de 20, ponto e vírgula, reputo falta grave, suspendo por 90. Certo? Concorda comigo que ele pegou esse atraso em 15 dias e considerou falta grave, certo? Ele escolheu essa situação como falta grave, concorda comigo? Tá exposto aí? Agora, considerando isso, olha para cá. Eu quero saber se o judiciário ele pode aferir a motivação dessa punição.
Desviar a finalidade? Pode, Gabi? Pode? Então justifica para mim, doutora. Eu acho que ele pode ferir a proporcionalidade do ato. Proporcionalidade do ato. Ainda não é isso que eu quero ouvir. Quer o quê? Pode falar. Hã? Ele motivou o ato. Então ele pode aferir o quê? Pode aferir a motivação, é teoria de motivos determinantes, é por aí. Verificar se o motivo é o quê? Falso. Aí vamos lá, vida real. O cara nunca chegou atrasado. Ele apresenta a carteira de ponto dele, apresenta a entrada no sistema, 8 horas da manhã. Assim, nunca cheguei atrasado. Então o motivo apresentado é falso. Se o motivo apresentado é falso, pode ser controlado pelo judiciário? Sim, teoria dos motivos determinantes. Então perceba, eu não estou falando que o judiciário vai controlar motivo. Eu estou falando que o judiciário vai controlar a motivação. E controlar a motivação é a incidência da teoria dos motivos determinantes. E na teoria dos motivos determinantes, você verifica se o motivo é falso ou se ele é incompatível com a realidade. Ou seja, aquele motivo não gera o ato a ser praticado. Então vamos lá, bota a resposta aqui. Sim. Aplicação da teoria dos motivos determinantes. Já que eu te chamei, Gaúcho, mas eu tenho algumas coisas para escrever. Sim. Você vai falar que vai incidir a teoria dos motivos determinantes. E na teoria dos motivos determinantes, o que você vai poder analisar? Se o motivo é falso ou incompatível com a realidade. E aí tem o período de finalidade. A DPI também cita esse caso, desvio de finalidade. Quando você sai do interesse público e entra no interesse pessoal. É um dos limites da discricionalidade. Isso eu falo na aula de atos. Tá? Falso ou incompatível com a realidade. Só para completar esse exemplo aí que você não botou do cara faltou 15 dias? Aí põe assim, no exemplo, o servidor nunca se atrasou. Foi atraso, na verdade, né? No exemplo, o servidor nunca se atrasou. Logo, o motivo é o quê? Falso. Cabe controle pelo judiciário? Cabe. Gente, quantas questões tem teoria de motivo determinante no FCC? Dá para formar umas 3 provas só de questões de teoria de motivo determinante. Então, para você que está começando agora, incidência isso aqui, absurda. Vamos nessa, tem mais. Preste atenção, gente. Aqui embaixo, eu perguntei se eu devo paralisar um PAD em virtude de ação penal pelo mesmo fato. Né? A gente falou que não, né? Porque pode correr os dois ao mesmo tempo. Se pode correr os dois ao mesmo tempo, pode punir nos dois pelo mesmo fato? Não é bis in idem? Então, desse aqui, ó, do PAD, eu vou puxar a setinha aqui para completar. Pode punir nos dois pelo mesmo fato? Você vai dizer que sim. Até porque a punição administrativa, no máximo, vai gerar o quê? Demissão. E a punição penal vai gerar a sua prisão. Então, pode punir no civil? Pode. Mas aí eu já não falo porque não tem relevância pra gente aqui em administrativo, tá? Porque o civil ele não comunica pra gente. Quem comunica pra gente é o penal, tá? Tenho mais. Eu quero que você fale agora aqui, isso já foi questão do CESP, da diferença entre o tipo. Tipo significa previsão legal. Tipo penal e o tipo administrativo. Ou seja, a falta penal e a falta administrativa, traduzindo. Qual é a característica da falta penal e qual é a característica da falta administrativa? O tipo penal é do tipo o quê? Fechado. Enquanto o tipo administrativo é o quê? Aberto. Por que o tipo administrativo é aberto? Porque ele é formado por conceito jurídico indeterminado. Falta grave. Agora, tipo penal, matar alguém. Se eu chegar aqui, ó, der um tapa no gaúcho. Gaúcho é alguém, sabia disso? Ele é uma pessoa. Parece muito não, mas é um bichinho peculiar, mas é uma pessoa. Amo muito esse gaúcho aqui. Mas se eu der um tapa nele, eu estou matando ele? Não, não fecha o tipo penal. Tem que ser retirar a vida de uma pessoa. Ou se eu matar uma formiga, eu estou matando, mas não é pessoa, é animal. Entende? Tipo fechado. Então o tipo penal ele é fechado.
enquanto o tipo administrativo ele é aberto. Aberto porque ele é formado normalmente por conceito jurídico indeterminado. Só para deixar decoradinha a expressão, porque às vezes a prova muda um pouquinho, só para não te confundir. Essa história de tipo administrativo aberto formado por conceito jurídico indeterminado, vem escrito na prova assim, tipicidade aberta. Você pode ser anotado aqui embaixo aqui, tipicidade aberta. Eu falar tipicidade aberta no direito administrativo é porque o tipo administrativo é formado por conceito jurídico indeterminado. A última. Eu vou botar só alguns pedaços aqui para eu lembrar depois no quadro. Anota aí, a frase um pouquinho grandinha assim. Põe assim. A apuração regular. Você vai julgar se está certo ou errado. A apuração regular da falta disciplinar a apuração regular da falta disciplinar, ela é indispensável. A apuração regular da falta disciplinar é indispensável para a legalidade da punição. Vou repetir. A apuração regular da falta disciplinar é indispensável para a legalidade da punição. Certo ou errado isso aí? Indispensável? Essas expressões absolutas assustam, né? Esqueci seu nome. Ana. Vou ficar só com Ana por enquanto, tá? Ana. Se caísse no CESP, a questãozinha é certa ou errado? Sendo que uma errada anula uma certa, tá? Esquece isso não. Só para dar uma pressão. A apuração regular da falta disciplinar é indispensável para a legalidade da punição. Certo ou errado? Certo? Certo? Certo, filho? Certo. Esse indispensável se conecta a uma coisa que eu já escrevi aqui no quadro. O que é essa apuração regular? É porque em toda apuração eu tenho que garantir sempre o quê? Aqui, ó. Leia-se apuração regular. Essa frase do Eli já caiu em prova. Apuração regular nada mais é do que você garantir o quê? Contraditório para a defesa. Gaúcho.